Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui de volta, a gente vai continuar falando aí sobre a dinâmica interna e externa da Terra, assunto muito importante, e hoje nós vamos falar sobre o tectonismo e também a atividade vulcânica, tá certo? A gente vai começar falando aí sobre a deriva continental. Deriva continental, na verdade, foi um conceito criado por Alfred Wegener de que, de que os nossos continentes eles não estão fixos sobre a crosta terrestre. Eles estão em constante movimento e justamente por causa desse constante movimento, a Terra nem sempre teve essa mesma forma que nós conhecemos hoje, tá certo? Os nossos continentes, por exemplo, eles não eram separados como a gente conhece, né? Como a gente conhece aqui na atualidade. Então, segundo a teoria da deriva continental, os continentes estão soltos sobre a astenosfera. A gente precisa levar em consideração que é justamente por causa dessa ideia da deriva continental que acredita-se que há cerca de 250 milhões de anos atrás nós tínhamos a Pangeia, né, que era um único continente. Depois a gente teve uma separação entre a Laurásia e a Gondwana, e esses continentes se separando até chegarem naquilo que nós conhecemos atualmente. Obviamente, todos os cientistas aí, geógrafos, geólogos, eles defendem que a Terra ainda continue em movimento. Isso vai explicar, por exemplo, o que a gente tem tectonismo, né? Então, estão aí em constante movimento. Wegener ele vai criar aí essa teoria no século XIX, né? E vai ser justamente por causa dessa teoria que vão continuar os estudos e então na segunda metade do século XX eles conseguem comprovar aí, tá bom? Além disso, a gente precisa levar em consideração que o choque dessas diversas, né, das diversas placas tectônicas, porque essa separação, né, acabou aí por deixar bem claro a existência de placas tectônicas aí, dá origem, né, aos dobramentos modernos que a gente conhece, como a Cordilheira dos Andes. E quando a gente fala aí também dessa ação tectônica, a gente sabe que no nosso oceano você também tem outras cordilheiras sendo formadas, né? Vão ser chamadas aí de fossas abissais, né? Aí dentro dos nossos oceanos. Um exemplo disso é o Oceano Atlântico, né? Onde a gente tem aí uma placa que perpassa. Dois movimentos vão ser importantes aí, né? Que vai ser o movimento de epirogênese e de orogênese, né? Esses movimentos eles vão ajudar aí na formação do nosso relevo, por exemplo. Então, no movimento de orogênese, né, de epirogênese, perdão, no movimento de epirogênese você vai ter tanto o rebaixamento como o soerguimento do solo, tá certo? Esse aí, no caso aí você tem uma epirogênese negativa ou positiva aí, tá certo? Uma outra coisa que é interessante é que na orogênese você vai ter um dobramento, né, da rocha sedimentar. Então, se na epirogênese esse relevo ele pode tanto subir ou descer, né, de acordo aí com a pressão que ele sofre, em alguns casos você vai ter a formação, né, na epirogênese dos dobramentos, que a gente, né, em bacias sedimentares aí. Então, esses dois movimentos são importantes para a gente compreender essa dinâmica da Terra. Isso explica por que a gente tem, por exemplo, grandes regiões de vales, né, ou de planícies, ou aí a gente tem regiões de montanha ou de planalto, né? E por que a gente, né, percebe aí alguns dobramentos em algumas regiões do mundo. Sobre as placas tectônicas, né, eu trouxe aqui essa divisão, né, que é a divisão mais conhecida aí. A gente tem todas essas placas, a placa euroasiática, a do Irã, da Arábia, a placa africana. A gente consegue perceber, por exemplo, que nós não temos nenhuma placa que
perpasse, né, o nosso, o nosso litoral, né, que é diferente ali do litoral do Chile, por exemplo, né, o litoral também dos Estados Unidos. São regiões que são, né, é bem comum a gente ouvir falar aí de ação dos terremotos, né, e principalmente aqui a região da placa euroasiática. Né. Juntando aqui, né, a placa euroasiática e o do Pacífico, né, a gente tem a formação daquilo que é chamado de Círculo de Fogo, justamente por causa dessa ação, né, tanto tectônica quanto sísmica, né, e também de vulcânica aí nessa região. Então, a gente percebe que todas essas placas vão ser importantes aí para a gente compreender. Até aqui nesse mapa, traz aí aquelas regiões que são áreas de afastamento de placas, né, e áreas que são aí onde as placas elas estão se chocando, né? A gente percebe que principalmente as áreas de choque no Japão, por exemplo, nos Estados Unidos, no Chile aqui, né, são exemplos de lugares onde você tem uma alta atividade, né, tectônica, né, uma atividade muito grande aí de abalos sísmicos, né? E dentro do nosso continente, aliás, perdão, dentro dos nossos mares aí, por exemplo, o Oceano Atlântico, né, no Pacífico, a gente já tem um afastamento dessas placas, o que vai fazer com que você forme, né, outras cordilheiras no interior dessa região. O movimento, né, das placas tectônicas está inteiramente relacionado à atividade vulcânica. Então, quando a gente fala aí, por exemplo, da atividade vulcânica, a gente precisa lembrar que, geralmente, na maior parte das vezes, ela vai acontecer dentro do encontro convergente das placas. Então, aqui no limite divergente, você tem um afastamento dessas placas, né? Isso está acontecendo, observem aí, dentro do mar, né? O que vai fazer com que haja a formação de vulcões no interior do mar e a formação de cordilheiras aí, né? Dentro do mar. Então você tem essas placas se afastando. E no limite convergente a gente tem aí essas placas, uma subindo sobre a outra, né? O que acontece aí no limite convergente. Então, uma se afasta, a outra se aproxima, e é justamente, né, esse limite convergente que é o que a gente consegue perceber aí os nossos terremotos aqui, né, sobre os continentes, né? E além disso, a gente consegue perceber também que você tem o limite transformante, onde as placas elas estão, né, como se, né, tendo um contato como se estivessem esfregando de fato uma na outra, mas a quantidade de vulcões e terremotos nessa região é muito menor. Então você consegue perceber aqui pela ilustração, né, a formação dos vulcões dentro desses limites convergentes e divergentes. Quando a gente fala aí da atividade vulcânica, né, que está acontecendo nesses dois blocos, a gente precisa lembrar que existem três tipos aí, né? A gente vai ter a erupção efusiva, aonde você vai ter aí principalmente os rios de lava, né? Esse magma que está no interior da crosta terrestre, ele sobe e então ele vai se escorrendo por essa montanha, formando, né, aqueles rios de lava que são conhecidos aí. Geralmente, quando você procura ali no YouTube, você consegue ver com facilidade como que funciona. Existem muitos vídeos, né, que demonstram aí esses rios de lava. A gente vai ter a erupção, que já vai ser explosiva, e ela, né, ela vai ter também esse rio de lava, mas prioritariamente ela vai ter uma explosão, e geralmente nessa explosão ela acaba por, digamos assim, danificar, né, a saída desse vulcão. Então você percebe que ela forma aí, né, uma grande coluna de fumaça. E aí você tem a erupção mista, que você tem aí, logicamente, as duas juntas, né? Então você tem uma explosão que ela pode, né, ela é vertical,
mas ela ao mesmo tempo pode atingir outros lugares. E também tem aí os rios de lava se formando. Quando a gente fala dos terremotos, né, e maremotos, a gente precisa lembrar ali daqueles conceitos que vocês já devem ter estudado lá no 6º ano, que é a questão do hipocentro, epicentro e as ondas sísmicas. Lembrem-se, os terremotos também estão acontecendo aí próximos às placas tectônicas. Então, o hipocentro, na verdade, é o ponto dentro da crosta terrestre aonde esse terremoto está começando, né? E a partir daí, no epicentro, você tem o ponto sobre a crosta terrestre aonde ele é sentido, né? Então, a partir daí, a gente vai ter a formação das ondas sísmicas que vão levar aos terremotos e maremotos. Terremotos e maremotos que a principal preocupação, né, sempre tem sido como evitar os estragos que eles trazem. Tá? A preocupação de evitar esses estragos, eu acredito que eu já tenha falado com vocês, o Japão, por exemplo, tem desenvolvido tecnologias de construção que suportem, né, esses terremotos. Além disso, eu trouxe aí uma imagem, né, de um maremoto que teve no Japão. Você percebe aí que você tenta, né, o Japão constrói, por exemplo, muros, né, grandes muros ao redor desses ao redor do mar ali, né, próximo ao mar, mas mesmo assim você não consegue deter totalmente, né, por causa da atividade muito alta. Então, eles têm procurado aí resolver essas questões a partir das construções. Uma outra coisa que eles tentam fazer é prever com o máximo de precisão possível a atividade, né, tanto dos terremotos quanto dos vulcões. Todos eles são estudados a todo tempo. Então, a partir daí também, eles vão criar aquilo que vai ser chamado de escala de Richter. A escala Richter ela vai ser importante porque ela vai me ajudar a entender, né, o que acontece no caso de um terremoto. Então, você pode ter aí abalos de 2 a 3,4 que são imperceptíveis e abalos acima de 8, né, 8 pontos que vão levar à destruição completa. Outro lugar que vai ser importante para o estudo da atividade dos terremotos vai ser a falha de San Andreas, que fica nos Estados Unidos. A falha de San Andreas vai ser importante porque você tem aí, né, você consegue perceber nessa imagem, que ela atravessa uma boa parte da costa dos Estados Unidos e a partir daí eles conseguem fazer estudos, né, a partir dos pequenos abalos que você tem ali. Logicamente que esses estudos não são exatos, né? Eles não vão conseguir prever aí todos os terremotos, na verdade não se tem notícia de previsão, né, de terremotos, mas você consegue hoje compreender a dinâmica de funcionamento deles, tá certo? Pessoal, vou parando por aqui, a gente vai voltar numa próxima aula, tá bom? Desejo a vocês aí uma boa semana de estudos. Nesta sexta-feira nós temos o nosso simulado dos módulos 1 e 2 lá do primeiro bimestre. Eu desejo a vocês aí um bom simulado, tá bom? Um forte abraço e tchau, tchau.